E aí, concurseiro, estou na área novamente com mais um bloco de resolução de questões CESP para o concurso PEMAL, beleza? Bloco 5 agora. Ainda no tópico morfologia, teremos aí uma das três, no caso a terceira já, né? Parte de palavras das três mais cobradas. Vimos aí já pronome e verbos lá no bloco 3 e agora no bloco 5, conjunção. Só que antes de iniciar a conjunção aqui nas questões, eu quero propor uma questão aqui específica sobre a parte 1 da morfologia e a estrutura e formação de palavras. Uma parte menor, bem menos explorada pelas bancas, mas que às vezes cai, então trouxe uma questão para a gente sobre isso, beleza? Bora lá para o slide. Questão número 21, seguindo nossa sequência. As palavras guarda-chuva e sobrecarga são formadas pelo processo de aglutinação. Pessoal, guarda-chuva e sobrecarga. Primeiramente, você lembra o que é o processo de aglutinação? Na hora de você compor palavras, né? Porque existe o processo de formação e de composição de palavras, que nós estudamos no tópico formação de palavras. E na composição de palavras existe a justaposição, a aglutinação, enfim, tem vários processos aí. E com relação à aglutinação, é quando duas palavras se unem e há perda de elemento fonético. Por exemplo, se eu escrevesse para você isso aqui, água, mais a palavra ardente, eu daria origem a uma nova palavra, que seria essa aqui. Aguardente. Assim. E na palavra aguardente, você observa que tinham dois As aqui, agora só existe um. Assim? Então isso aqui é aglutinação. Eu uni duas palavras e houve perda de elemento fonético, porque um dos dois As sumiu. Isso é aglutinação. Aqui, quando eu juntei guarda com chuva e sobre com carga, houve perda de elemento fonético? Não. Então a questão já está errada só por esse motivo. Não tem aglutinação em absolutamente nenhuma das duas. Que processos são esses, então? Quando eu somente uno palavras de existência independente, como foi o caso aqui, que aqui houve perda de elemento fonético. Mas como aconteceu aqui, guarda, um verbo, mais chuva, substantivo, as palavras de existência independentes que foram unidas, com ou sem item, certo? Sem que houvesse perda de elemento fonético, é o contrário da aglutinação. É a justa posição, certo? Então essa daqui, processo de justa posição. Justa posição é quando não há perda de elemento fonético. E aqui sobrecarga, certo? Você até pode dizer duas palavras de existência independente. Não. A palavra de existência independente é carga. Sobre nada mais é que um prefixo, né? Então isso aqui já não é mais um processo de composição de palavras, e sim de formação de palavras. Chamado o quê? Derivação prefixal, porque eu acrescentei a uma palavra de existência independente e um prefixo. Então tem aqui a derivação prefixal. Beleza? Não há aglutinação em absolutamente nenhum. Portanto, essa questão, a questão de número 21, é uma questão errada. Questão de número 22. Seriam mantidos os sentidos do trecho. Agora já é conjunção, certo? Se prestarmos atenção à nossa volta, percebemos que quase tudo que vemos existe pelas atividades do trabalho humano. Caso esse trecho fosse assim escrito, quando prestamos atenção à nossa volta, e aí pelo resto da frase, percebendo, etc. Em outras palavras, se eu trocar esse se que está aqui, pelo quando que está aqui, que basicamente é essa mudança feita. Se eu trocar um pelo outro, seriam mantidos os sentidos do trecho, ele não está falando aqui de correção gramatical, se bem que, mesmo ele falando, né, já que ele adaptou prestarmos por prestamos, não haveria prejuízo gramatical de qualquer forma. Mas isso é manco. Seriam mantidos os sentidos do trecho, aliás, sim ou não? Não. Por quê? Esse se que aparece aqui, assim como esse quando, são conjunções, os dois. Certo? Só que esse se é uma conjunção de valor condicional. Se é condicional, é uma condição para que algo aconteça. Não quer dizer que é certeza que vai acontecer. Se prestarmos atenção à nossa volta, percebemos todo esse resto aqui.
mas somente se fizermos isso, se prestarmos atenção. É uma condição, não quer dizer que vai acontecer de fato. Agora, quando é conjunção também? Sim, isso aqui é uma conjunção temporal. E aí ele fala, quando prestamos atenção nessa volta, no tempo em que fazemos isso quer dizer o quê? Nós já fazemos. Não sabe em que tempo fazemos, mas você sabe que já acontece. É só uma questão de tempo. Não é uma questão de condição. Você não sabe se pode vir ou não a acontecer. Aqui já acontece. É só uma questão de tempo. Então, houve alteração semântica, houve alteração de sentido. Ele falou, seriam mantidos os sentidos? Não. Questão errada. O sentido não se mantém. Beleza? Questão número 23. A substituição da locução no entanto por quanto manteria a relação estabelecida no trecho. Essa possibilidade, no entanto, ainda é restrita a penitenciárias federais de segurança máxima. Basicamente, aqui é um conhecimento de palavras que representam palavras que são conjunções e seus significados, né? Porque às vezes as conjunções têm nomes que para nós são esquisitos pelo fato de não usarmos no dia a dia. Então aqui é conhecimento de conjunção, de significado de conjunção. Esse, no entanto, daí, tem valor de adversidade. Vai dizer assim aqui. É conjunção, assim como por quanto. Na verdade, como tem duas palavras, o nome correto é locução conjuntiva, né? Mas enfim, o seu valor é adversidade. Adversidade quer dizer contrariedade, certo? E o por quanto? É conjunção também? Sim. Só que não é mais adversativa. É conjunção o quê? Explicativa. Se um é adversativo e o outro é explicativo, tem como eu trocar um pelo outro sem que haja alteração de sentido? É claro que não, nunca, jamais, em hipótese nenhuma. O nome já diz, cada um tem uma função diferente. Veja só. A adversidade lembra o que para você? Adversário, não é assim? Adversário é alguém que está contra você. Então, a adversidade é uma contrariedade que acontece. Enquanto que uma explicação é justificativa para algo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, eu não posso trocar uma conjunção pela outra sem que haja prejuízo semântico. Claro que vai haver. Ele falou aí o quê? A substituição de no entanto por conquanto manteria a relação estabelecida no trecho, que é a questão errada, não manteria. Certo? Cuidado que às vezes as pessoas vão na rima. No entanto, por quanto, com quanto, entretanto, portanto. E embora todas elas rimem, o significado de todas é diferente. Na verdade, dessas 5 que eu falei aí, no entanto e entretanto são as únicas iguais, as únicas que indicam a adversidade. Por quanto? Explicativa. Com quanto? Concessiva. Portanto, no lugar de por quanto. Conclusiva. Então, veja, o nome rima, mas o significado é completamente diferente, a função, o sentido também. Beleza? Questão de número 24. As relações sintático-semânticas presentes nesse trecho, ele diz que, apesar do descrédito da população em relação ao trabalho das corregedorias, a instituição tem apresentado resultados. Estarão mantidas caso o termo em destaque seja substituído por conquanto. Olha só, mais uma vez, entra aqui o conhecimento de conjunção, né, de nomes de conjunção. Esse apesar de está aí contraído o de com o artigo o, que antecede o descrédito. Então, apesar do, tem valor de quê? Valor de concessão. Certo? Concessão. A concessão aqui é uma quebra de perspectiva, né, de alguma ideia que foi gerada no início da frase. Justamente essa quando ele fala aí, apesar do descrédito da população, então a população desacredita no trabalho das corregedorias. Mas apesar disso, a instituição tem apresentado resultados. Então há uma quebra de perspectiva com relação ao que foi gerado por esse descrédito da população. Relação de concessão tem no apesar do. E o com quanto? Tem relação de quê? Concessão também. Nem precisa dizer mais nada, né? É claro que as relações sintático-semânticas presentes no trecho com apesar do estarão mantidas com o conquanto, beleza? Porque tem o mesmo valor, o valor de concessão. Apesar de, embora, conquanto, posto que, tudo isso é valor concessivo. São mais cobrados, inclusive, nas provas de concurso em geral. Até mesmo por terem nomes, né, esquisitos, assim, conquanto, posto que, mas que cai com frequência, beleza? Inclusive, conquanto o CESP adora. Então, quando ele fala aí que as relações sintático-semânticas estarão mantidas, isso torna a questão correta. Apesar de e conquanto são concessivos os dois, beleza? Questão do número 25.
No trecho, muitas autoridades públicas não só evitam associar-se ao assunto, assim como o tratam de modo simplista. A expressão assim como integra uma expressão que introduz no período uma ideia de comparação de ideias. Veja só, o assim como normalmente realmente tem esse valor de comparação. Se eu falar, por exemplo, eu estudo assim como você, eu quero dizer o que com isso? Comparar o meu estudo com o seu. Assim? Então, normalmente é o que acontece com o emprego do assim como, ele compara ideias. Normalmente, não quer dizer sempre. Nesse caso aqui, inclusive, ele não quer dizer sempre também, porque nesse caso não é comparação. Veja de novo a questão. Ele fala aí, muitas autoridades públicas não só evitam associar-se ao assunto, assim como, além de tudo isso, o tratam de modo simplista. Então, esse assim como fez o que aqui? Somou. Não, não é uma cruz, é uma soma, é um final de mais. Não só evitam associar-se ao assunto, mas, assim como, mais com i no caso aqui, mais, né? O tratam de modo simplista, né? Eles não fazem só isso, eles fazem isso daqui também. Esse assim como é como dizer assim, mas sem o i no caso também, certo? Porque sem o i, porque eu juntei com o também, né? E o mas junto do também tem valor de adição, assim como o mais com i ou o próprio e, para começar aditivo e. Então, não só, vou voltar para mim aqui, não só fazem uma coisa que é associar, aliás, evitar associar-se ao assunto, como também fazem outra coisa, o tratam de modo simplista. Há uma soma de ideias. Então, voltando para a questão, o assim como integra uma expressão que introduz no período uma ideia de comparação de ideias? Não. Ideia de adição de ideias. Embora a comparação seja o mais comum do assim como aparecer, aqui ele está comparando. Beleza? Portanto, questão incorreta. É a nossa última questão desse bloco. Eu fico por aqui, mas volto já já com mais um bloco de mais um tópico da gramática e, consequentemente, do série tal. Beleza? Até já.